Começando a nossa live de número 24, né? O tema é as últimas páginas da vida e tá emocionante, tá impactante, tá tremendo, tá bom? Então eu conto aí com a participação de todos vocês, tá bom? Lembrar você antes, claro que eu vou deixar aqui em cima, né? Como eu sempre deixo, vou deixar aqui em cima o meu Instagram, vou deixar aqui em cima também o meu YouTube, o meu Telegram, vou deixar aqui em cima que mais? TikTok também, tá? Então me segue lá e me segue no Facebook se você ainda não me seguiu, tá bom? E assim, gente, hoje é dia 20, né, de abril. Aqui a temperatura tá boa, primavera, né? Cerejeiras já estão caindo. Fiquei de postar, né, as fotos, mas acabei nem postando. Então, assim, né, gente? Mas vamos indo. Eu tô vendo aqui como é que vocês estão me ouvindo bem, como que estamos. O pessoal tá chegando agora. A Josa já está aqui com a gente. A Maria José também está. A Neide também tá. A Kelly, tudo bem, Kelly? Vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? A pastora Marilza também está aqui. O pessoal que está chegando aqui é o pessoal que já está sempre nas lives, né? A Rita aqui, obrigado, tá bom? Obrigado por essa força, obrigado por terem vocês aqui comigo. Francisca também está, né? A Francineia também tá, Cleo também tá. Tudo bem, Cleo? Bom dia. Que bom. Josa disse que está ouvindo bem, tá ótimo. Que bom, gente. Que bom, porque você sabe que quando a gente faz algo ao vivo, né? Às vezes a gente faz um vídeo gravado, tudo bem, né? Você tem um problema aqui, um problema ali, você resolve rápido. Agora, quando é ao vivo, então você às vezes nem sabe o que tem. Obrigado, Josa, por esse presente, né? Muito obrigado por esse presente, tá? Olha que lindo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? Obrigado, Josa, sempre, tá bom? E enfim, né, gente? A live de hoje, ela tá muito emocionante, né? A gente tá chegando no finalzinho do testemunho da Silvia, então tá tremendo, tá? Então vamos lá pegar, ó, o lenço de papel de vocês. Eu deixei já o meu aqui, tá bom? Vai lá correndo pegar, que dá tempo. A Márcia também está aqui com a gente. A Irene também está entrando aqui. Tudo bem, Irene? Kelly também está aqui. Maria Alice também está. Que bom, gente, que bacana. Fico muito feliz. É muito bom saber, né, que a gente prepara todo o material e vocês estão sempre aqui, né, comigo. Então, eu fico muito feliz, tá bom? A Maria Ilza também está aqui. Que bom. Sejam bem-vindos todos vocês, tá? Solange também está aqui com a gente. Que bacana. E me falem depois. A Zenaide também está aqui. Meu pai também tá. Um abraço, pai. Tudo de bom pra você, viu? A Suelen também tá aqui. Que bom, gente. Sandra também está. Me falam aí de onde é que vocês estão falando, tá? Pra eu mandar um abraço pra vocês aí, né? De que lugar do Brasil que você é, ou se você não é do Brasil, de onde você está falando, tá bom? Suzana também tá aqui. Natalícia também está. Que bom, gente. Que bom. Que bom. E eu gosto sempre de perguntar para vocês, né, que estão chegando aqui, se tem alguém que é novo aqui. O João também tá. Pessoal que é novo aqui, fala aqui, deixa nos comentários, né? E quem já está aqui, já é freguês aqui, me deixa nos comentários para eu saber, né, a quantidade de vezes que você está aqui. Eu sei, tem um bom pessoal aqui, uma boa parte que já vem aqui direto, né? A Jus lá de Manaus, abraço pessoal de Manaus. É bom, Manaus sempre, não tem inverno, né? A Kelly, lá de Florianópolis. Bacana, gente. Que bom. Que bacana. Pessoas do Brasil todo estão aqui com a gente. De Osasco. Ivonete falando lá de Osasco. Natalícia, lá de Minas Gerais. Tô falando, gente, tem gente do Brasil inteiro aqui. A Iesa. Tudo bem, Iesa? Que bom, gente. Que bacana, pessoal. Que bom. Enquanto a gente vai conversando, né? Enquanto a gente vai se falando, porque não dá pra eu começar a live agora, por quê? Porque o pessoal, eu sempre falo pra vocês, né? Tem um pessoal que vai chegar um pouquinho mais atrasado, e a gente tem que dar esse tempinho pro pessoal, né? A Suelen tá falando lá de terra. A Josa me enviou um presente, obrigado, Josa. Sim, mais uma vez, né? A Márcia, eu sou do Mato Grosso, um abraço pessoal do Mato Grosso. Sou da zona sul do Brasil, disse a Zenaide, né? Que bom, gente. Que bom. Que bacana. Santiago também tá aqui.
Enfim, pessoas do Brasil todo estão aqui. E eu já vou dizer para você que está chegando agora, né? Para não esquecer de compartilhar essa live. Tá emocionante, tá impactante e vai trazer uma reflexão muito bacana para sua vida, tá bom? Tanto é que o tema é as últimas páginas da vida. Eu acho que a gente tem muito que refletir, né, sobre esse tema, porque uma coisa é certa, né? A gente não é eterno nessa dimensão, não é verdade? A gente não é eterno nessa dimensão. Então a gente precisa refletir sobre isso, né? Sobre isso, né? A Delze tá dizendo que é a primeira vez dela aqui. Vamos desejar então, seja bem-vinda, Delze, tá? Mais alguém que é a primeira vez que tá aqui? Vão deixando aí nos comentários, tá? Pra eu saber. A Nana, lá do Rio de Janeiro, tá aqui com a gente. Carla, também chegando agora. A Nice, lá do Rio de Janeiro também, né? Valdirene, tá falando lá de Largato, né? E aí, Iris, lá de Espírito Santo. Que bacana. Muito bem, muito bacana. Muito feliz de vocês estarem aqui, né? Muito obrigado de novo, Josa, pelo presente, tá bom? E a Kelly, a Kelly falou que tá 8 vezes. Obrigado, Kelly. Ai, já a Dayana, né, disse que é a primeira vez dela. Bom, Dayana, espero que você goste, tá? A Vera a Lúcia também disse, é a primeira vez. Então, que espero que vocês gostem, tá? A Hilda também está aqui com a gente. Que bom, pessoal, que bom, que bom. Que bom, tá? E o pessoal que tá chegando agora, lembra o pessoal que já tá desde o comecinho aqui, ó. O que eu falei? Pessoal que tá chegando agora, que é a primeira vez, eu vou dar um conselho pra vocês. Vocês têm que ter isso aqui, ó. Lenço de papel. Se você não tem, pode ser um lenço qualquer, pode ser guardanapo, papel higiênico, mas ou a manga, né, do seu casaco, ó, se você não se importar, né? Então, corre lá e pega aí, porque não tem como, a gente acaba sendo tocado de uma maneira tão maravilhosa, tá? Queria mandar um abraço pro meu tio, né, lá o Toninho, lá do Brasil, que saudade, Toninho. Abraço pra Su, pro Ri também, tá aqui com a gente, tá? Que bacana terem vocês todos aqui, né? Tão bom, pessoas, às vezes eu tô aqui, né, pessoas que eu não vi há tanto tempo, tem tanta saudade de estar aqui com a gente, tá? Suzana também está aqui, lá de Patos. Nilce, a primeira vez aqui, seja bem-vinda, Nilce. Sidneia também está aqui, paz, tá bom? A Maria Helena também está aqui com a gente, por isso que eu falo, né? Eu dou esse tempinho, ó, porque o pessoal vai chegando tudo agora, gente. Brasileiro não adianta, né? Aqui no Japão, deixa eu explicar algo pra vocês, bem interessante. Aqui no Japão, se eu falar assim, pessoal japonês, pessoal, a live começa às 10 horas. É 10 horas, vai estar todo mundo na live. Vocês acreditam? Então, para japonês, você não pode falar assim que o casamento começa às 2 da tarde. Se o casamento começa, né, por exemplo, né, no Brasil, começa às 3, tem que falar que começa às 2 da tarde porque o pessoal chega às 3 horas. No Japão, não. Se você falar que começa 2 horas o pessoal está lá, né? Então eu sempre falo assim, né? Eu vou começar a live 10 horas, só que eu não posso começar 10 horas, né? Porque o pessoal chega mais atrasado. Então tem que dar esse tempinho aí pro pessoal, tá? Mas faz parte, né, gente? É coisa de cultura, né? A Elza tá aqui, a Marisa também tá. Vamos dar só mais um minutinho pro pessoal chegando, né? E deixa eu dizer pra você que tá chegando agora, se você não compartilhou, compartilhe, tá? Pessoas precisam ouvir sobre isso, precisam refletir sobre a vida, tá? Então compartilhe e tá tremendo, tá? A gente tá chegando no finalzinho do testemunho da Silvia, o Milagre Minha Vida, tá? A gente tá dando continuidade a esse testemunho. Se você não leu, leia. E esse ano ele vai estar no YouTube, tá bom? Pra você ouvir. Então, se você não tem tempo pra ler, não gosta de ler, você vai poder ouvir. Então, se inscreve acabando a live, se inscreve no meu canal do YouTube, porque eu vou postar esse ano, tá? Eu tô editando ainda, tô fazendo as coisas lá. E é muito tremendo. A live ela é muito emocionante, mas o livro é muito mais, tem muito mais detalhe e você consegue se envolver de uma maneira muito mais profunda que a live não vai te trazer. A live não vai te trazer, tá bom? Então esse que é o conselho que eu tenho pra te dar. Então vamos começar então, gente? Já deu, né? Já deu. Pessoal, ó, vamos começar então. Antes de eu começar, eu queria fazer aquele teste que eu sempre faço com vocês. Eu tinha que marcar, na verdade, né, gente? O volume da música de fundo. Eu sempre acabo não marcando, eu sempre deixo aqui pra fazer aqui. Vamos lá, eu quero saber.
a música de fundo com a minha voz, como é que ela tá? Tá muito baixa ou tá muito alta a música de fundo? Precisa aumentar a música de fundo? Eu vou esperar esse feedback de vocês pra gente já começar o testemunho da Silvia, tá bom? Suelen disse, manda um abraço pra Dona Vera, tá? Vou mandar. A Dona Vera é minha mãe, tá? Vou mandar um abraço pra ela sim, tá bom? Obrigado, tá? Célia também tá aqui, tá? Vamos lá, esperando aqui, tá? Quero o teste do som, a música de fundo comparado com a minha voz, como que tá? Tá muito baixo, tá muito alto? Tá ótimo. Quem disse que tá ótimo foi a Nana. Naná ou Nana, né? Naná. Márcia disse que tá bom, então vou deixar assim, tá? Vamos então, gente? Começando a live de número 24, o tema é as últimas páginas da vida. E é um tema que todos nós, né, vamos nos encontrar uma hora da vida nessas páginas, porque a gente nasce já com o tempo ali cronometrado, porque ninguém é eterno nessa dimensão, todo mundo vai partir, gente, não tem como. O que a gente vai ser no futuro eu não sei, o que eu vou ser eu não vou ser, o que você vai ser eu não sei, mas a única certeza que eu tenho da vida é que eu e você, a gente vai partir, não tem como fugir disso, não tem como fugir, tá? E é por isso que é um tema que, como é o que todo mundo vai viver, como todo mundo vai passar, é um tema que a gente precisa refletir bastante, tá bom? Então deixa eu resumir, bem resumidamente, que eu gosto de resumir, né, pessoal que não estava nas outras lives, tá? O que aconteceu, né? Quem não leu o livro também, né? Bom, é o seguinte, a minha irmã mais velha, Silvia, desenvolveu uma doença rara, né, chamada doença de estilo do adulto, é uma doença degenerativa e, enfim, ela fez vários exames, não sabia o que tinha, foi internada a primeira vez, né? Uma doença muito agressiva no caso da Silvia, né? E na internação, então, ela recebeu a visita, né, de um pastor, ele orou por ela e ela então teve um momento com o pai, né? Naquela noite ela viu a unção do pai cair sobre ela e ela teve uma experiência que ela nunca tinha tido antes, né? Então ela teve uma experiência ali com o nosso pai e dali então nasceu uma fé dentro dela. A minha família não tinha uma conexão com o pai, alguns acreditavam, mas era muito superficial, não era algo profundo, tá bom? E daquele dia, então, despertou na Silvia uma vontade de conhecer mais a ele. E os milagres começaram a acontecer na vida dela. Ela sai da internação, ela começa a frequentar a casa dele, lá ela ouve a sua palavra, lá ela aprende. E ela fica um tempo assim, só que fazendo o tratamento com os medicamentos, né? Só que a doença dela acaba progredindo, ficando ainda mais forte. E ela tem que retornar para o hospital para fazer a regulação dos medicamentos dela, né? Porque é perigoso eles aumentarem a dosagem ela fora do hospital, porque ela pode contrair uma virose, né? Então ela é internada na segunda vez, né? E na segunda vez de internação, né, que ela tem, ela consegue regular os medicamentos, né, a doença, tudo. E perto da alta hospitalar dela, né, quando tá chegando pertinho dela sair do hospital, ela acaba contraindo uma virose, o vírus da pneumonia. Então o médico acaba tendo que medicar ela com xarope, só que não surte efeito. Então os outros medicamentos da pneumonia não tem como ele dar, porque esses medicamentos acabam combatendo, né? Acaba cortando o efeito do corticoide, que é da doença que ela tem. Então ele acaba medicando um medicamento muito forte, só que esse medicamento acaba comprometendo todos os órgãos dela. Então ele avisa ao noivo dela que se ela for para UTI, ela não seria de vida de lá, né? E aconteceu que ela acaba sendo encaminhada pela UTI, né? E na UTI ela acaba tendo uma morte múltipla dos órgãos, né? Todos os órgãos dela param de funcionar, ela acaba partindo. E o médico, então, ele acaba colocando um equipamento, né, que manda sangue só para a cabeça, né? E ele diz para nossa família que o melhor a se fazer é desligar aquele aparelho, por quê? Porque ela já não estava mais ali, né? E aquilo só iria ser agonizante, porque o corpo dela, como não ia ter circulação de sangue, ia acabar apodrecendo, né? Então, a minha família, a gente fica firme e minha mãe ali diz, não, nós queremos um milagre, tá tudo certo, né? Vamos que vamos.
Então, nisso, naquele dia, minha mãe então prova o nosso pai e ele diz para ele assim: se você existe realmente, né, se o Senhor existe realmente, faz o coração da minha filha voltar a bater. E dito e feito, o pai não faz só o coração da Silvia voltar, mas como ele restaura todos os órgãos dela. Todos os órgãos dela voltam a funcionar. Ela volta à vida e ela começa a fazer fisioterapia para sair da UTI. Quem faz isso é só o pai. Milagre quem realiza é só o pai. O médico tentou achar uma explicação, não encontrou. O médico japonês, né, que não tem essa fé aí que a gente tem, ele disse: isso é milagre, não tem explicação, né? E dito e feito, a Silvia então começa a fazer fisioterapia para sair da UTI. Só que novamente, né, ela acaba contraindo o vírus da pneumonia. E nesse tempo dali que ela começa a voltar a ficar ruim, então ela começa a ter visão e ela entende que o tempo dela aqui estava chegando, né? Que as últimas páginas da vida dela estavam acabando. No começo ela não quer, ela tem o filho dela para cuidar, então ela reluta em relação a isso. Só que ali tem todo um trabalhar, né, na vida dela. O pai trabalha na vida dela, o espírito dele trabalha na vida dela. E aos poucos ela começa a entender e aceitar que os planos que o pai tem para a vida dela não estão aqui, mas estão lá. Entendeu? Então começa a se trabalhar, né? E aos poucos ela começa a voltar a ficar ruim, a respiração começa a ficar ruim e as coisas começam a desandar, tá bom? E até que em uma conversa que a gente teve com o médico, né? Isso foi no dia 15 de julho de 2013, ele fala assim, né, que ela começa a piorar realmente bem. Ele fala assim pra gente, pra mim, pra minha mãe que estava na reunião, de que o aparelho de oxigenação faltava mais 10%. Eles poderiam aumentar 10%. A respiração dela estava 90%. Uma respiração normal é acima de 95%. O médico ele fala, olha, vai chegar o ponto que a máquina, né, o aparelho de respiração não vai conseguir suprir oxigênio para ela, né? Então a gente entende isso daí, né? E a gente entende que a situação dela é muito crítica, mas a gente continua na fé, crendo, porque o pai fez tantos milagres até ali, né? E não poderia ser diferente, é o que a gente acreditava, né? Que a gente ficava ali firme e tal. Aí, só que o que aconteceu é que os dias foram passando, né? E o oxigênio da Silvia começou a piorar cada vez mais, até que no dia seguinte, né? No dia 17 de julho de 2013, né? Um dia depois, nesse dia 16, que foi a última live, a live acabou com ela passando a noite toda com o noivo dela, o Braz, né? Naquela noite. Dali eu acho que ela pôde também se despedir dele, né? E no dia 17 de julho, no dia seguinte, né, eles resolveram então aumentar o nível de oxigênio, a máquina, para 100%. O oxigênio dela estava 95%. Então estava conseguindo respirar normalmente, só que a máquina já estava no seu limite. Não poderia fazer mais nada. É ali. Então não se reparem se eu me emocionar, tá bom? É muito emocionante, tá? E naquele dia minha mãe ela entra na UTI na parte da tarde, da manhã, eu não me lembro muito bem. E a Silvia então olha pra ela e quer falar pra ela, né? Ela quer falar pra ela. A Silvia se esforça, né, pra falar pra minha mãe o seguinte. Ela queria dizer, mãe, eu queria te agradecer. Eu queria te agradecer por tudo que você fez por mim. A Silvia sabia que ela já não tinha dias de vida, mas a Silvia sabia que ela estava vivendo as últimas horas da vida dela. Ela tinha essa consciência. Então ela tentava dizer pra minha mãe, ela queria agradecer a minha mãe. E a minha mãe, então, ela vê que ela tá se esforçando pra tentar falar com ela. A minha mãe
chega pra ela e diz, não precisa se esforçar, minha filha, né? Descansa, você tem que descansar. E a Silvia continua tentando falar com ela. A Silvia queria dizer pra ela assim, mãe, aconteça o que acontecer, eu vou estar bem. Tá? Não se preocupa comigo, mãe. Eu vou estar bem. E a minha mãe percebendo, né, que a Silvia queria dizer isso, a minha mãe vira pra ela e fala, filha, você vai ficar bem, eu sei que você vai ficar bem. A Silvia então concorda. Ela disse, isso, mãe. Eu vou ficar bem. Não se preocupa. Não se preocupa. Então minha mãe segura nas mãos da Silvia. Ela disse, se você quer ouvir louvor, ela disse, pode ser. A Silvia estava muito tranquila. Muito tranquila. A Silvia não estava preocupada. A Silvia não estava ansiosa, insegura. Ela estava tranquila. Porque ela entendeu o propósito da vida do Pai para a vida dela. Ela entendeu. Ela entendeu. Ela aceitou. Ela aceitou. E ela estava confiante no trabalhar dele para a vida dela. E ela estava preparada para aquele momento. É por isso que ela estava tão firmada, tão tranquila, tão serena. Porque ela aceitou, ela entendeu. E no início daquela noite, né? E tem uma parte do livro que diz assim. Eu queria ler pra você, que é muito bonito o que tá escrito no livro, tá? Ele diz assim: naquele dia, no início da noite, as enfermeiras deram alimentos para Silvia. Vera, devido ao estado de sua filha, sentiu em seu coração que deveria passar a noite naquele hospital. Durante a madrugada, de olhos abertos, Silvia viajou por seu passado, recordando os momentos únicos vividos até ali, a sua passagem, erros e acertos. A grande mulher que se tornara. Eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu não sei vocês, mas eu acredito que quando a gente chegar nas últimas páginas da nossa vida e a gente tiver um momento de reflexão, assim como a Silvia, a gente vai olhar para o nosso passado. Assim como a Silvia, a gente vai poder olhar para o nosso passado e nos lembrar dos momentos que a gente viveu. Por mais que a vida aqui seja difícil, e ela é difícil, ela não é fácil pra ninguém, nem pra mim, pra você. Mas também existem momentos tão bons. Existem pessoas tão maravilhosas que fazem parte da nossa vida, que fizeram a nossa vida. Pessoas que realmente, né, fazem da nossa vida, ou fizeram da nossa vida algo tão maravilhoso. E continua dizendo assim: a transformação de sua vida foi uma verdadeira metamorfose, como de uma borboleta. Aprendeu com os erros e descobriu uma fé única em seu coração na escola chamada vida. Vida pela qual lutou com todas as suas forças, sem nunca retroceder, nem culpar o nosso pai ou alguém. Nunca viu as dificuldades, mas enxergava soluções. A vida na Terra era dura, mas ainda assim gostaria de poder desfrutá-la por mais longos anos. Realizar seus sonhos, como casar-se, ver seu filho se formar, até o dia em que chegaria a ser avó, e quando seus cabelos ficassem brancos, poder olhar para o lado e ver o grande amor da sua vida, Brás, envelhecendo junto dela. Nem tudo na vida é do jeito que se planeja,
Apesar de doloroso, Silvia entendeu que a terra da sua ampulheta estava nos últimos grãos. O livro da sua vida estava nas últimas páginas. Mas não se entristeceu, pois maior que seus sonhos eram os sonhos do seu pai. Apesar dos seus desejos, decidiu confiar sua vida a ele e fazer a vontade dele prevalecer, pois sabia no fundo do seu coração que ele não falharia. Essa é a diferença daqueles que amam o Pai acima de tudo. Porque quando a gente ama o Pai acima de tudo, nós abrimos mão de ver o seu filho, a sua filha, no caso da Silvia, se formar. Você abre mão de passar a envelhecer. Você abre mão de tudo. Porque você acredita que os planos dele são muito maiores que os seus. A certeza que eu tenho é que se a Silvia não aceitasse isso para a vida dela, ela iria de qualquer jeito. Porque o tempo nosso já está determinado. A gente nasce, a gente começa a leitura de um livro, o livro já terminou na verdade. O livro está completo. Agora, quando a gente entende, ela entendeu isso. E ao invés dela levar amargura, reluta, falando, não, eu não aceito, ela não. Ela decidiu acreditar, confiar, se jogar nas promessas do nosso Pai. Eu queria ressaltar aqui algo que diz assim, em que ela diz assim, essa parte diz assim: nunca viu as dificuldades, mas enxergava as soluções. Dificuldades eu e você a gente tem. Só que as dificuldades elas não podem parar a gente. As dificuldades não podem parar a nossa perna. As dificuldades, elas existem para a gente ultrapassar as barreiras. Aquilo que eu e você a gente não consegue fazer, a gente pede para Ele. Ele está aqui para nos ajudar a passar as dificuldades da vida. A vida aqui não é fácil, queridos. Ela não é fácil nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Para ninguém. Todos nós temos lutas, todos nós temos dificuldades. Todos nós. Todos nós. E o que faz a vida valer a pena é exatamente isso. É a gente olhar para o passado, a gente olhar para a nossa vida, a gente ver os acertos que a gente fez, erros que todo mundo comete. Mas os erros que hoje a gente decidiu mudar, a gente decidiu fazer diferente, a gente amadureceu. Como a borboleta não nasce borboleta. Ela se desenvolve, ela tem uma transformação. E a gente está aqui para exatamente isso. A vida aqui é exatamente isso. Para a gente aprender, transformar, mudar. É para isso que veio o Filho, o nosso Pai, tem a sua palavra para a gente poder ouvir aquilo que Ele diz. Para nos arrependermos e podermos mudar, transformar, sermos pessoas melhores. É para isso que eu e você estamos aqui. E a gente deve compreender que o nosso Pai, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele conhece. E sempre que a gente dá ouvidos a Ele, quando a gente coloca Ele em cima de tudo, então a gente tem paz no nosso coração. É por isso que a Silvia, mesmo sabendo que de tudo isso que estava acontecendo, de que ela não havia mais tempo, ela estava em paz, ela estava tranquila, ela estava serena, ela estava confiante. Porque é isso que as pessoas que têm Ele como Pai, que confiam nele, que dão a sua vida a Ele, se sentem nesses momentos. A Silvia realmente entregou a sua vida a Ele. E ela estava descansando. Porque ela sabia que Ele iria cuidar dela. E que eu e você a gente possa também entregar a nossa vida a Ele. Tá? Aí no dia seguinte, dia 18 de julho de 2013, a minha mãe ela entrou na UTI. E a Silvia estava sonolenta. A minha mãe estava ali acompanhando
o nível de oxigênio da Silvia, que estava 95, com 100% da máquina. E naquela hora, os níveis começaram a cair. De 95 foi para 94, 93, 92. Chegou a 88. As enfermeiras então chegaram e colocaram a Silvia de lado para ficar mais fácil a respiração, né? Era o máximo que elas poderiam fazer a isso. Aí a minha mãe ficou apreensiva, chamou a minha irmã, perguntava se ela estava bem. E a Silvia apenas balançou levemente a cabeça. Por quê? Como tem pouco oxigênio circulando, quando tem pouco, a tendência é a nossa pressão cair. A gente desmaia, né? Então a Silvia estava entrando nesse processo. Ela já não falava, ela simplesmente abaixou levemente a cabeça. O nível de oxigênio estava 88%. Ela tinha ainda essa mobilidade, né? Então o médico chegou para ela, né, o Dr. Sakurai, chegou para ela e disse: mãe, a gente vai transferir ela para uma sala particular, né, uma sala privada dentro da UTI, porque daí ela não vai contrair nenhuma doença, nenhuma virose e tal. Na verdade, o Dr. Sakurai, ele sabia que a Silvia já não ia passar daquele dia. Então, para não chegar e falar isso para a mãe, ele deu essa desculpa, né, de que poderia contrair uma virose e tal, mas não, ele queria proporcionar para a família um momento a sós, né? Eu creio que tudo isso é um trabalhar do nosso Pai, é o cuidado do nosso Pai, né? Então transferiram a minha mãe para esse quarto privado. Minha mãe saiu da UTI, foi tomar um café, foi, né, se recompor, né? Então ela volta para a UTI, tá bom? E voltando para a UTI, a respiração estava 88 e começou a cair. De 88 foi para 83. Aí a minha mãe então começou a falar com a minha irmã. Mas a minha irmã já não respondia. Então, a minha mãe... Mas a minha mãe, ela... sabia que, né, a minha irmã estava distante, mas sabia também que a minha mãe estava consciente, né? Que apesar dela não conseguir mais responder, ela tinha consciência, né? E eu me lembro que a minha irmã, a Simone, né, minha irmã Domingo Simone, voltando do serviço, a minha mãe liga e diz: Simone, vem para o hospital. Explica o que estava acontecendo, né? A minha irmã então vai direto para minha casa. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu estava sentado na mesa, comendo sucrilhos, leite, não sei, que eu estava comendo pão, né? E eu me lembro como se fosse ontem, minha irmã batendo na porta de vidro da sala, pá. Eu olho pro lado, eu abro a porta de vidro, ela fala: vamos pro hospital. Eu falei: o que aconteceu? Ela: vou te explicar no caminho, vamos, que não dá para te explicar. E no caminho, então, da gente indo pro hospital, ela me explicou o que estava acontecendo. E eu fui entendendo mais ou menos, né? Mas eu estava muito tranquilo, né? Confiando, porque se o Pai, né, realizou tantos milagres, né, na vida da Silvia, né, naquele tempo da UTI, ele poderia refazer esses milagres. Então eu estava muito tranquilo, muito confiante, né? De que da mesma maneira que ele fez na primeira vez, ele poderia fazer na segunda vez também, tá bom? E então tá. Aí eu me lembro que o tempo estava tão gostoso, né? Os saios solares, eu deitei o banco do carro e eu estava tranquilo, porque eu tinha certeza que o Pai iria realizar um milagre, mais um na vida da Silvia. E a Simone então, aí eu lembro, eu vou tentar descrever a cena para vocês. Pensa numa avenida bem grande, larga. Em volta dessa avenida, arrozal. O tempo estava lindo. O céu estava no finalzinho da tarde. Sabe aquele pôr do sol? O céu estava dourado. As nuvens desenhadas. E aquela paisagem, aquele céu, aquela iluminação dourada do sol tocava na superfície daqueles arrozais. Vocês imaginam?
Não havia, era só arrozal, uma estrada longa assim, em volta ao arrozal. Eu me lembro desse céu, eu me lembro dessa paisagem como se fosse ontem. A minha irmã do lado me cutucou. Ela disse: nossa, Ju, olha como o céu está lindo. E eu disse: verdade, tá lindo, tá lindo. E a Simone estava deslumbrada com aquele céu, dirigindo. A Simone então pensa assim: meu Deus, que céu lindo, como o pôr do sol está perfeito. Nunca vi algo tão bonito e iluminado. E de repente, o pai fala para ela assim: é para lhe mostrar que o lugar onde eu levarei a sua irmã é lindo, perfeito e agradável. Aquele céu não estava ali por acaso. Aquele céu não estava ali por acaso. Quem desenhou aquele céu? Quem fez aquele céu? Foi o nosso Pai. Foi o nosso Pai. Foi o nosso Pai. Ele quis dizer: olha o lugar que eu vou levar ela. Ele poderia tocar no coração da minha mãe e dizer: olha, sua irmã não passa de hoje. Mas não. Ele fez questão de pintar cada detalhe daquele céu. Ele fez questão de fazer tudo aquilo ali para mostrar para mim, para minha irmã, o lugar que ele iria levar a minha irmã. Esse é o nosso Pai. É o Deus de detalhes que se preocupa comigo e com você. Ele não é um Pai que simplesmente tira, pum, poderia, mas não. Ele fez questão de preparar a minha irmã. A minha irmã foi a primeira a ser revelada a isso. Naquele momento que a minha irmã tem essa revelação, ela disse: então seja feita a tua vontade, e enxugou as lágrimas. Com o lenço que ela tinha pegado a Silvia. E eu não entendi aquela reação, porque a Simone, ela chorou, começou a chorar compulsivamente do nada. E eu olhei pra ela e falei: calma, Simone, vai ficar tudo bem. Aí a Simone disse: e você já pensou também que ela pode partir? A Simone não queria chegar pra mim e falar: olha, o pai já disse pra mim que não tem mais jeito, acabou pra ela. Não. E eu cheguei, virei pra ela e falei: não. Eu falei pra ela assim: ó, eu tenho que pensar no agora. O que pode vir a acontecer e deixe pra depois. Agora ela está viva. Então a Simone preferiu não falar aquilo que ela havia, o que o pai havia falado pra ela. E ela ficou quieta, ela disse amém, né? E eu permaneci crendo que o pai iria fazer esse milagre na vida da Silvia. Já a minha irmã já mudou dali, porque foi a primeira vez que o pai disse isso. Uma coisa é o médico falar que fulano não vai chegar até hoje. Se o médico falou, ok, mas não é aquilo que o médico diz. É aquilo que o nosso pai fala. Porque quem dá a vida e quem tira é ele. Mas uma vez que é o próprio pai, aquele que deu a vida e que tira a vida, que diz que a hora já chegou, não tem mais o que fazer, a não ser aceitar.
Porque é Ele que faz o milagre, não há outro. Não tem como a gente chegar e falar, vamos então correr para o outro Deus. Não tem. Ele é único. É Ele que dá vida, é Ele que tira. Eu queria convidar vocês para refletir sobre tudo isso que foi falado. Sobre tudo isso que foi falado. Eu queria convidar vocês para orarem junto comigo. Nessa oração eu queria que você abrisse o seu coração. Você abrisse o seu coração. E por tudo aquilo que você ouviu nessa live, que você possa falar com o nosso Pai. Vamos falar com Ele então, juntos, tá? Se você não compartilhou, compartilhe para pessoas ouvirem essa oração, tá bom? Vamos orar então. Pai, nós estamos rendidos no Seu amor. De como Tu trabalha na vida. Tu não trabalha só na vida da Silvia, Tu não escreveu só a vida da Silvia, mas Tu escreve as nossas vidas, Pai. Todos nós vivemos o nosso próprio livro. Antes de nós virmos para cá, Tu já escreveu a nossa história, Pai. A nossa história já tem começo, meio e fim. Mas nós estamos aqui no presente. Nós não sabemos quando vai ser a nossa última página, Pai. Se vai ser amanhã, daqui a algumas horas, daqui a alguns anos, daqui a alguns dias. Mas a certeza que nós temos é que uma hora o nosso livro vai chegar nas últimas páginas. Uma hora vai chegar a última frase, a última palavra do nosso livro. Vai estar escrito fim. Fim. O fim ele vai vir para mim. O fim ele vai vir para você que está me ouvindo. A certeza da vida quando a gente nasce é que um dia a gente vai partir. É a única certeza que a gente tem é essa. Quando isso vai acontecer nós não sabemos. Mas o que eu e você a gente sabe é que a gente tem um Pai. A gente tem alguém olhando por nós. Alguém que escreve a nossa história. Alguém que dirige os nossos passos. Nós temos alguém que pinta o céu para falar comigo, para falar com você. A gente tem um Pai cuidador. A gente tem um Pai que se preocupa conosco. A gente tem um Pai que não desampara. A gente tem um Pai que cuida de cada detalhe. Porque se não fosse o nosso Pai, a gente não teria chegado onde nós chegamos. Se tudo que eu e você passamos, que foi difícil, não foi porque o nosso braço, a nossa força, fez com que nós passamos por tudo isso. Se nós passamos por dificuldades lá atrás e nós vencemos, foi porque o nosso Pai lutou por nós. As dificuldades que a gente tem hoje no presente, a gente não vai vencer com a força do nosso braço. Mas é o nosso Pai que vai lutar por nós. O milagre quem faz não somos eu e nem você, é o nosso Pai. A salvação, a vida eterna não foi eu e você que conquistamos, mas foi conquistado pelo Filho. O Filho conquistou isso. Se hoje nós podemos viver, é porque o Pai enviou o seu Filho. Se hoje eu e você nós podemos amar, é porque o nosso Pai é amor. Nunca vai ser por mim, por você, mas por Ele. Por Ele são todas as coisas. É por isso que a maior lei de todas é amar a Ele acima de tudo. A Silvia amou a Ele acima de tudo e deu a sua vida a Ele. Que eu e você possamos amar Ele acima de tudo e podemos dar a minha vida, a sua vida a Ele. Porque quando nós fizemos isso, nós não andamos preocupados por coisa alguma. Nós não andamos ansiosos por coisas algumas. Quando nós fizemos isso, a gente pode saber que o nosso dia, a nossa hora, vai chegar agora. Nós não ficamos preocupados, mas nós descansamos nele. Porque maior que a vida aqui é a vida junto dele. Maior que as conquistas aqui nessa dimensão são as conquistas que nós teremos ao lado dele.
na dimensão espiritual. A casa dele tem muitas moradas. Se não fosse assim, ele não teria dito que prepararia um lugar para nós. Foi o que o Filho disse. Tem um lugar para nós junto dele. Agora o que a gente precisa fazer é entregar a nossa vida a ele. Diga a ele, fala: Pai, aqui está a minha vida. Pai, aqui estão os meus sonhos. Pai, aqui estão os meus projetos. Diga a ele: Pai, aqui estão as minhas lutas. Pai, aqui estão as minhas dificuldades. Aquilo que eu não posso fazer, tu podes, Pai. Pega a caneta da sua vida, entregue na mão dele e diz: Pai, escreva a história da minha vida. Escreva a história da minha vida. Eu não quero escrever porque eu não sei o que é melhor para mim. Eu não quero escrever porque eu não conheço o futuro, mas tu conheces. Quando nós fazemos isso, quando nós entregamos a nossa vida a ele, quando nós aceitamos o Filho dele, Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador, já não é mais a nossa vida, mas é ele que cuida, é ele que transforma, é ele que abre portas, é ele que fecha portas, é ele que dirige, é ele que faz acontecer. E isso é maravilhoso. Nós não precisamos mais andar ansioso por coisa alguma, porque nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Pai que, se preciso for, vai desenhar o céu para falar comigo, para falar com você. Tudo gira em torno dele. Tudo que existe é por ele. E tudo que existe é para ele. A ele, a ti, Pai, seja dada toda a honra e toda a glória, hoje e eternamente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ai, amém ou não amém? Você precisa deixar o seu amém agora para ligar lá em cima. Quando você deixa o seu amém, ele liga na dimensão espiritual. Então deixe seu amém se você concordou com essa oração, tá bom? Ai, que oração linda, que oração maravilhosa, que momento maravilhoso de poder falar de vida, de poder refletir sobre tudo isso. Compartilhe se você não compartilhou. Pessoas precisam dessa mensagem, pessoas precisam dessa oração, tá bom? E deixe nos comentários o que você achou, né, dessa live. E é tão bom, gente, tô saindo mais leve dessa live, né? Vou sair mais leve dessa live. E é tão bom, porque a gente, no nosso dia a dia, a gente se esquece do valor. A gente tem essa mania, que se a gente não ficar sempre lembrando, a gente esquece o que realmente importa. Porque senão a gente vai começar a achar que o que importa, né? É o sonho de ter a casa, é o sonho de ter o carro, é o sonho disso, é o sonho daquilo. É de fazer isso, fazer aquilo, é do dinheiro daqui, do dinheiro dali. A gente se perde. Agora, quando a gente pode refletir sobre isso, a gente traz para nossa consciência, para o nosso presente, o que realmente importa. A nossa real importância, a nossa raiz. A nossa raiz. Que é amar o nosso Pai acima de tudo. Então isso a gente tem que estar sempre trazendo, tá bom? Então assista depois essa live de novo se você quiser assistir. No meu YouTube tem outras lives, né? A live de número 23, 22, 21, desde a live de número 1 tá no meu YouTube. Tá no meu YouTube. Se você foi bom pra você essa live, se inscreve no YouTube e vai maratonar as lives. A gente precisa de mensagens assim, hoje. A gente precisa, porque não tá fácil viver. Não tá fácil viver. Mas quando a gente traz aqui essa parte, né, espiritual, a gente traz esse valor realmente que o nosso Pai tem, o valor da vida, que não é ter, né? Ter material, a gente tem que sim ter, mas o Espírito dele. Mas a gente trazer o real e a importância da vida, que é a vida que o nosso Pai nos deu, tá bom? Então que você possa deixar, né, entender isso.
eu tenho certeza que essa live mexeu com você e vai te trazer uma nova visão. Se você não leu Milagre Minha Vida, leia, tá? Tá online aqui em cima, o livro completo, você não paga nada, tá bom? E se você quiser esperar o YouTube, tá? Espere no YouTube. Eu tenho certeza que esse testemunho vai mudar a maneira com que você enxerga o mundo, tá bom? E enfim, deixa depois aqui embaixo o que você achou da live, tá bom? E muito, muito, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção de vocês, por estarem comigo, né? E que vocês tenham uma noite de sono maravilhosa, tá bom? Muito obrigado sempre pelo carinho de vocês e contem sempre ali com a minha amizade, tá bom? E enfim, tá, gente? Então, e acabando a live, tá? Se você não compartilhou, compartilhe também, né? Acabando a live, vai lá na minha página, deixar avaliação se você não deixou, tá bom? Enfim, gente, muito obrigado sempre a vocês. Vocês moram no meu coração aqui, tá bom? Meu coração, muito obrigado. Obrigado por esses corações que vocês me enviaram agora. Muito obrigado, tá bom? Obrigado, Josa, pelos presentes. Enfim, gente, a gente vai ficando por aqui, tá? Então, até daqui 2 semanas, tá bom? Até a nossa live de número... Deixa eu ver aqui. Deixa eu colar. 25. Então, nós nos vemos aí até a live de número 25, dando continuidade ao testemunho da Silvia, tá bom? Fiquem, ó, com o nosso papai lá em cima, tá? Tchau, tchau.